A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui nos estúdios da TV FATEC mais uma vez para ministrar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 9, que será ministrada no dia 1º de junho de 2014. O mês de abril, o mês de maio já passou, nós já estamos em junho, e também a nossa revista Escola Bíblica Dominical já está terminando, né? Mais um trimestre vem aí, e como passa rápido. Você que frequentou a Escola Bíblica Dominical, creio que Deus te abençoou em demasia, né? Deus deu bênçãos 1000 para a tua vida. O crente que vem à Escola Bíblica Dominical é um crente preparado, é um crente abençoado. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de pastor. Lembrando aos irmãos que nós estamos falando sobre os dons espirituais e ministeriais, que é o tema desse trimestre, servindo a Deus aos homens com poder extraordinário. Então, nós vamos falar hoje sobre o ministério de pastor. Nós já comentamos sobre e deu dons aos homens, o propósito dos dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, e hoje nós estaremos falando sobre o ministério de pastor. Eu estava conversando numa padaria com um outro obreiro, e ele me perguntou exatamente sobre essa questão de evangelista, de pastor e presbitério e tal. E eu expliquei alguma coisa para ele e falei para ele: meu querido, nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre esse assunto. Se você está frequentando a Escola Bíblica Dominical desse trimestre, você estaria sendo abençoado. Então, olha como que é esclarecedor. Tem pessoas que têm dúvidas, mas não buscam, né, o conhecimento, e é importante buscar o conhecimento. Eu quero ler com os irmãos, como de costume, o texto áureo. O presbítero Abraham estará colocando em tela aí esse texto áureo, o nosso técnico aqui nos estúdios da TV FATEC, que diz assim: texto áureo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Também quero ler com os irmãos a verdade prática, ela está em tela aí no computador dos irmãos, na TV FATEC. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe era um pouco extensa, os irmãos estarão lendo no domingo de manhã essa leitura bíblica em classe para sedimentar o seu conhecimento pedagógico da lição 9. Leitura bíblica em classe: João 10, 11 a 14, Tito 1, 7 a 11 e 1 Pedro 5, 2 a 4. Os irmãos que não têm a revista da Escola Bíblica Dominical, procure na Bíblia e faça esse acompanhamento na Escola Bíblica Dominical. Nós orientamos que os irmãos devam adquirir essa revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, a CPAD, porque essa revista ela tem todo um cunho pedagógico, uma orientação didática que vai abençoar a vida dos irmãos e melhorar a compreensão do texto sagrado. A introdução diz o seguinte: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho. Irmãos, pastorear não é só administrar o rebanho. Pastorear é administrar também a instituição organizacional, é administrar as finanças e a organização como um todo da instituição chamada igreja. Então, não é tão simples assim. E, além do mais, nós temos ainda hoje, nesses dias, muitos pastores bivocacionados. Esses pastores bivocacionados, eles têm dupla vocação. Esses pastores, eles trabalham na vida secular e ainda pastoreiam, trabalham na igreja. Então, essa bivocação, ela é um peso a mais para esse pastor, né? São pastores que não vivem da obra, mas fazem a obra. Então, essa tarefa de pastorear é uma tarefa árdua. Eu sempre digo aos amigos e aos irmãos, lidar com pessoas não é tão simples assim, porque cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua individualidade, e lidar com individualidades num conjunto e num todo não é fácil. Para resumir, pegar a individualidade de cada um e transformá-la num corpo só, como diz a palavra de Deus, que nós devemos ser um corpo, e a Santa Ceia simboliza a união desse corpo, e então não é fácil. Pegar partes individuais e transformar num todo. Essa é a tarefa do pastor.
A tarefa do pastor é pegar as várias individualidades e transformá-la num corpo só, que é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é a igreja como instituição espiritual aqui na terra. O capítulo 1, O capítulo 1 fala de Jesus, o sumo pastor. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, Jesus é o supremo pastor. Item 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Item 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. O item 1, Jesus é o pastor supremo, diz assim: a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Irmãos, embora nós como pastores temos responsabilidade do rebanho no sentido espiritual, temos responsabilidade dessa instituição igreja, dessa organização igreja no sentido material, tanto interno como externamente, representando a igreja nas autoridades constituídas desse país. Embora nós temos essa função na igreja, nós nunca podemos esquecer que o supremo pastor da igreja sempre será Jesus de Nazaré. Então, duas coisas nós devemos aprender desse texto e desse capítulo 1 e desse item 1. A primeira é que, embora nós tomamos decisões na igreja e nós administramos a igreja, essa decisão sempre tem que ser pautada na vida e numa vida espiritual guiada por Jesus, porque Ele é o nosso supremo pastor. Se o pastor, a segunda coisa, se o pastor é o comandante da igreja, se o pastor ele é esse administrador da igreja, e ele olha para a igreja como administrados, ele nunca pode se esquecer que acima dele sempre haverá um pastor chamado Jesus de Nazaré. Então que nós possamos, irmãos, que nós possamos sempre lembrar disto, porque um pastor que lembra que Jesus é o supremo pastor e todas as vontades na casa do Senhor Jesus devem ser pautadas na vontade de Jesus de Nazaré, esse pastor não terá problemas. Nós vemos muitos pastores por aí com problemas, porque eles se acham, o último escalão de recurso da igreja. E o último escalão de recurso da igreja ainda é e sempre o será nosso Jesus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Você, como pastor na igreja, irmão, é apenas um tutor. Você tem uma função delegada. Essa função delegada, ela é dada por Jesus. E nós sabemos até pela lei que toda função delegada, a qualquer momento, ela pode ser retirada. Então você, como pastor, cuidado. Jesus lhe delegou essa igreja. E dependendo como você administra ela, Jesus pode pedir de novo essa igreja, porque Ele é o sumo pastor. O item 2 do capítulo 1 diz: o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10:14, o adjetivo bom identifica Jesus como um pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Meus irmãos, nós sempre dizemos que, e está aqui no texto, que Jesus é o sumo pastor da igreja. Então as ovelhas de quem são? As ovelhas são, em tese, e é mesmo, de Jesus. E diz aqui que Jesus conhece todas elas. E diz Jesus aqui que o amor que Ele tem por ela leva Ele a proteger essas ovelhas. Ora, se você está numa função delegada, Jesus te colocou na igreja para pastorear. Então, se Ele ama e Ele protege, Ele quer que você haja como? Que você também ame essa ovelha, que você também proteja essa ovelha. Agora, a partir do momento que você não ama essas ovelhas que Jesus colocou nas suas mãos, e Jesus começa a observar que você não está agindo com amor, Ele vai proteger as ovelhas. E qual é a primeira? Raciocinar, irmão, com um raciocínio lógico. Qual é a primeira atitude que Jesus vai tomar em relação a esse pastor? Ele vai proteger. E como Ele protege essas ovelhas que Ele ama desse pastor? Ele retira essas ovelhas desse pastor. Ele tira de perto. Fazendo com que? Pedindo a função delegada: me devolve essa igreja, me devolve esse rebanho,
porque eu amo esse rebanho. E você não tem tratado esse rebanho com amor. Então, que você, pastor, e que você, ministro, que está ouvindo essa palavra, nesse momento, sempre tenha uma atitude de amor para com o seu rebanho, de carinho, porque o dono desse rebanho ama e protege esse rebanho, inclusive de você, se for necessário, ele protege. O item 3 do capítulo 1 diz assim: o pastor dá a vida pelas ovelhas. É muito difícil, né? Essa função, dar a vida por alguém. Se a ovelha fosse a sua família, quem sabe? Mas na maioria das vezes a ovelha não é sua família. Agora, dar uma vida por um estranho é difícil, né? Mas a Bíblia diz que o pastor tem que dar a vida para as suas ovelhas. Olha o que diz o item 3 aqui do capítulo 1. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obter um lucro diário. A fonte da vida do pastor, aqui, está dizendo que a economia israelita era pastoril. A fonte da vida do pastor, economicamente falando, naquela época, era as ovelhas. Então, ele dar a vida pelas ovelhas naquela época era uma questão de sobrevivência. Ou seja, ovelha sem pastor não sobrevivia, mas pastor também sem ovelha não sobrevivia. Ele falava: ou eu dou a vida por essa ovelha, ou eu não vou ter o meu sustento. Então era uma questão de sobrevivência. Aí não é tão difícil compreender essa situação aqui, né? De um dar a vida pelo outro, né? É questão de sobrevivência. E a mesma coisa no sentido espiritual, eu pergunto e falo para você: há igreja sem pastor? No sentido espiritual? Há ovelha sem pastor? No sentido espiritual? Não há. Então, um depende do outro. Então, você que pastoreia a sua igreja, dê a vida pelas suas ovelhas. Se você gosta de pastorear, coloque isso na sua mente. A sobrevivência sua espiritualmente como pastor e a sua existência como pastor depende dessas ovelhas. Então dê a vida por elas, porque sem essas ovelhas na tua igreja, não haverá igreja e não haverá pastor. É questão de sobrevivência. O capítulo 2 fala sobre as características do verdadeiro pastor. Então, para ser um verdadeiro pastor, quais itens são necessários? Diz aqui: primeiro, ter um caráter íntegro. Segundo, ser exemplo para os fiéis e os infiéis. Não é ser só exemplo para a sua igreja não, irmão. Tem que ser exemplo para o mundo também. Porque tem pastor que ele é muito bonzinho para a igreja dele, mas fora a vida dele e o nome dele está lá na latrina. Não paga ninguém, né? Não respeita ninguém. Dentro da igreja com o rebanho dele, ele é um santo. Quase uma Madre Teresa de Calcutá. Mas fora, meu Deus. O item 3, né? A terceira característica do verdadeiro pastor: exemplo para a família. Então, esses são os 3 itens que um pastor tem que ter para ser um verdadeiro pastor. No capítulo 2, vamos falar sobre o item 1, um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar. Ser íntegro, irmão, é buscar conhecimento. Porque tem muita gente nos púlpitos enganando o povo, enrolando o povo. Ele não tem conhecimento nem para ele, e quer passar para o povo e fica enrolando o povo. E a Bíblia diz que isso é um perigo, porque diz que o povo de Deus erra por não conhecer a Escritura. Agora, se o povo tem um mau instrutor, o povo vai errar, vai aprender errado. Então você, obreiro, ministro, pastor, que está aí engodando o povo, procura um banco escolar. Procura uma escola teológica, um seminário, uma faculdade teológica, vá estudar, vá aprender, vá ter a aptidão para ensinar, né? Então, vai pegar essa aptidão nos bancos escolares. Outro item que diz aqui: tem que ter aptidão para aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Então, tudo isso envolve um caráter íntegro. A integridade que fala aqui não é ser santinho, não, bonitinho, usar paletó e gravata. É uma integridade de um preparo para não enganar o povo.
O item 2 do capítulo 2 fala exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Vamos trabalhar só nessa palavra moderado. Tem que ter um equilíbrio entre igreja, irmão, a parte interna e externa. Ou seja, exemplo para fiel e infiel. Também não adianta ser um bom funcionário, um exemplo para os infiéis, mas na igreja, irmão, ser uma pedra de tropeço, né? Avarento dentro da igreja, contendeiro, né? Inflamador, também não adianta. Tem pastor, irmão, que ele fica, é difícil ele ficar em igreja, que o principal fofoqueiro da igreja é ele. Contendeiro, inflamador, né? Coloca fermento demais na massa, usa o púlpito para inflamar o povo, agredir e atacar. Então, nesse sentido, essa palavra moderado cai bem para esse item 2 aqui, cai bem, né? Moderado, faça um equilíbrio, tem um equilíbrio entre igreja, mundo aí, fiel e infiel. Como você vai trazer o infiel para a igreja se não tem esse equilíbrio, né? E que Deus possa e o Espírito Santo possa falar melhor nos seus corações. O item 3 do capítulo 2 fala o exemplo para a família, lembrando os irmãos sempre que nós nessa pré-aula damos uma pincelada, um caminho a seguir, por onde o irmão deve ir, e os irmãos se aprofundam um pouco mais aí, né, nos estudos, para que no domingo de manhã essa escola dominical seja um pouco mais enriquecida. Para você, professor da escola bíblica dominical, superintendente, aluno, pastor, evangelista, obreiros, essa pré-aula é para dar, né, uma amplitude maior aí nessa escola bíblica dominical. No item 3, tem que ser exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Ou seja, a primeira igreja do pastor é a família dele. Então a família tem que estar ali cooperando, tem que acreditar na chamada no ministério. Imagina um pastor que pastoreia uma igreja, nem a família dele acredita no ministério dele. É complicado, né? Então nós vemos aqui nessa visão do capítulo 2, que nós temos um obreiro completo o seguinte: ele é exemplo para a família, primeira igreja. Ele é exemplo para a igreja que ele pastoreia, rebanho, que sem esse rebanho ele não é pastor. E ele tem que ser exemplo para os infiéis, é um tripé. Por que exemplo para infiéis? Porque ele precisa trazer os infiéis para a igreja. Mas para trazer o exemplo os infiéis para a igreja, ele tem que ser exemplo para esses infiéis. Então, irmão, quando uma dessas 3 engrenagens ela é falha, esse pastor está em débito. E começa a ter problema no ministério dele. Então, ele tem que estar certinho com a família, com a igreja e com os infiéis. É difícil, irmão, colocar essas 3 engrenagens para funcionar. Mas essas 3 engrenagens, nós podemos dizer até o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Essas 3 engrenagens, elas têm que estar em perfeita concordância para que Deus possa abençoar o seu ministério. O capítulo 3 fala sobre o ministério pastoral. O que é o ministério pastoral? Missão do pastor, item 1. Missão polivalente, item 2. E o cuidado com os falsos profetas, item 3. Então, o ministério pastoral condensa nesses 3 itens aqui. O primeiro item, o item 1, a missão do pastor, diz assim: o termo pastor, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. O que é apacentador, irmão? Administrador. O que é administrador? Dá o alimento espiritual, ensino da palavra, ter o cuidado zeloso com essas ovelhas, compaixão e atendendo às demandas da igreja. Ou seja, o que lhe trazem, você tem que resolver, ou procurar resolver. Então, um pastor, no exemplo do Novo Testamento, ele apacenta as ovelhas atendendo às demandas. O que é demandas? As ovelhas trazem os problemas, e ele administra esses problemas, administra esses conflitos e abençoa a igreja. Hoje tem muitas pessoas que querem pastorear a igreja, mas não estão disponíveis para atender às demandas e solucionar os problemas da sua igreja.
O item 2 do capítulo 3 diz assim: uma missão polivalente. Polivalente é várias formas de atuar. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Irmão, para pastorear, você tem que administrar a sua igreja, aconselhar, evangelizar, fazer a obra missionária, pregar, ouvir, estudar, se preparar. Um pastor integra tudo isso daí. Para resumir essa missão de pastor, um pastor é cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Pega tudo isso e coloca na costa desse camarada aí, é um pastor. Eu ouvi um dia um pastor falar assim: ó, eu sou pastor, mas não deixei de ser diácono. Achei muito bonito isso. Mas tem pessoas, irmãos, que esqueceram essa missão polivalente. Você fala para ele: pastor, o senhor pode ir lá na casinha do irmão, lá num ponto de pregação, pregar, nós estamos abrindo um trabalho de evangelizar. Irmão, isso aí é para os cooperadores, eu não posso estar lá, eu sou pastor da igreja. Então esqueceu dessa missão polivalente. Esqueceu dessa missão polivalente. Qual é o problema do pastor limpar a igreja? Ó, eu sou pastor da igreja, mas ainda sou o zelador dela ainda, sou o faxineiro dela ainda. O pastor é um acúmulo de todas essas funções. Por isso que a tarefa dele é árdua. Então ele não pode esquecer disso. Mas profissionalizaram, né? Profissionalizaram a função de pastor. Então tem muita gente, irmão, que está entendendo que um pastor, ele é oficial da igreja. Eu sou oficial, minha função está lá na terça ou na quinta no culto de ensino, pregar a palavra, e no domingo dar o sermão do domingo de manhã e à noite, que é a minha função. O demais é com a igreja, porque eu sou pastor dessa igreja. Que isso, irmão? Está fora dos caminhos. Esqueceu a missão polivalente, que é a missão de um pastor, a graça que tem na função do pastor. Tem pessoas que não podem dar uma gravata, um palitozinho para ele, irmão, e um caixotinho para ele colocar uma toalhinha, uma Bíblia em cima, que ele já esquece. Para que Jesus o chamou? Que você possa lembrar, você que é pastor da igreja, que Jesus chamou para uma missão polivalente. O item 3 do capítulo 3 diz o cuidado com os falsos pastores, né? Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Quem são os falsos pastores? Os falsos pastores, irmão, é o que não reconhece Jesus como o supremo pastor, é o que não conhece as suas ovelhas, é o que não dá a vida pelas suas ovelhas, é o que não tem um caráter íntegro, é o que não é exemplo nem para os fiéis e para os infiéis, é o que não é exemplo para a sua família, é o que esquece da sua missão como pastor, é o que não lembra que a missão dele é polivalente. Esse é o falso pastor. Cuidado com ele, você que é pastor. Cuidado com ele, igreja. Cuidado com ele, escola bíblica dominical. Esse é o falso pastor. Geralmente, irmão, né? Ele é uma pessoa que acha que é poderoso, né? Ele é poderoso. Ele dá lado aos desordenados, aos faladores, aos vão enganadores, aos falsos profetas. Ele é alinhado com essa gente. O interesse dele é no financeiro, né? A visão dele é só mercantilista. Então, tome cuidado, que você nessa escola bíblica dominical possa ser abençoado, que essa lição 9 possa ser um raio-x para a sua visão, para que você identifique quem é e quem não é pastor, né? Quem é pastor só por carteirinha, está preocupado com carteirinha, mas não está preocupado com o zelo da obra de Deus. Que Deus possa enriquecer os amados irmãos no dia 1º de junho de 2014, no domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical. Eu quero ler a conclusão com os irmãos, juntamente aí em tela, os irmãos veem a conclusão em tela, eu estarei lendo apenas o primeiro parágrafo da conclusão para condensar o nosso ensino. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Ser pastor é um chamado. Ser pastor é um chamado. Um dia um camarada de outro ministério perguntou para mim assim:
pastor, o senhor acredita que pastor se forma numa escola? Eu falei, não. Eu acredito que o pastor é um chamado. Mas eu acredito que a escola o aperfeiçoa. Mas antes ele já tem um chamado. O pastoreio é uma chamada espiritual do Espírito Santo, através de Deus, né? Esse é o pastoreio. Os irmãos têm os nossos contatos aí no final da transparência. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos entrem em contato para que nós possamos dirimir as suas dúvidas. Ore pelo nosso ministério e que Deus vos abençoe. E até uma próxima pré-aula, se assim Deus o quiser. Deus abençoe. Bom domingo com Jesus de Nazaré.